Caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Bem, hoje eu vou contar para vocês uma história, que é uma história... Será que nunca ninguém teve uma curiosidade seguinte? Quem foi a primeira pessoa que confessou com o Padre Pio? Como terá sido a primeira confissão do Padre Pio? Né? Ele já tinha esses poderes, ele já tinha todos esses dons que ele tinha, já tinha tudo. Mas havia uma coisa que evidentemente ele não tinha, que era experiência. A experiência do sacerdote, depois de muitos anos, é completamente diferente. Né? Deus deu para ele todos os dons, mas certamente ele sempre crescia em santidade. E no fim da vida dele, a santidade dele era muito maior, etc., e aconselhava também, provavelmente, maior. São cogitações que eu estou fazendo, mas posso estar equivocado. Bom, o Padre Pio foi ordenado, como eu já disse várias vezes, em agosto de 1910. Portanto, ele nasceu em 1887, ele tinha 23 anos. Bom, ele foi ordenado. Mas, e nós descobrimos aqui no livro O Santo Terceiro Milênio, que é muito bom, vários dos nossos amigos já disseram que compraram esse livro, muito bom, do Olívio Chesca. E é um livro fácil de encontrar naquela estante virtual, você encontra facílimo, é barato também, parece, eu não me lembro agora. Mas ele conta lá, quem leu esse livro, eu não vou contar nenhuma novidade aqui, mas para aqueles que não tiveram tempo de ler o livro, nós vamos compartilhar juntos aqui essa delícia que tem aqui desses fatos, pequenos fatos, são os fatos do dia a dia do Padre Pio. Porque uma coisa é a gente conhecer a biografia de um santo, né? São Bernardo, Santo Inácio, etc. Mas uma coisa é a gente conhecer o dia a dia. Como é que São Bernardo conversava com os seus discípulos? Como é que São João Bosco conversava com os seus meninos? Né? Como é que São Bento falava com os monges beneditinos? Como é que ele orientava? O conhecer a psicologia do santo é uma coisa muito interessante, né? É como uma viagem. Eu acho que viagens a gente pode fazer de duas formas. Uma das formas é vendo monumentos, vendo arquitetura, beleza, etc, etc. Outra forma é você, além disso, você prestar atenção nas psicologias dos povos. Como é que é o italiano, a diferença do italiano, do francês, quando você muda de fronteira, chega na Espanha, é outro mundo. Portugal, que está ali pertinho da Espanha, completamente diferente. Às vezes essa diferença se dá logo na linha da fronteira. É delicioso esse tipo de coisa. Por isso que eu gosto muito desses fatos, pequenos fatos do dia a dia. Mas para que aquele meu amigo que me diz aí, entra logo no assunto, só daí fica enrolando, vamos entrar. Pronto. Padre Pio, ele foi ordenado em 1910, mas não recebeu jurisdição para confessar. Aliás, isso é normal. O que geralmente se concede um par de meses depois. Aí depende do bispo. Por isso que depois da ordenação, os padres novos, os neo-sacerdotes, eles têm a casula, a parte de trás da casula dobrada. Significa que ele ainda não tem autorização, né, para ouvir confissão. Mas com ele, porém, foi diferente. O tempo ia passando e, apesar de seus frequentes pedidos ao superior provincial, a permissão só chegou 2 anos depois, ou seja, a primeira confissão do Padre Pio, ele atendeu com 25 anos. Com quem foi? Aqui está, com quem foi? Vocês vão ver que é fantástica a coisa. Qual o motivo foi alegado para não dar autorização? É que isso poderia se tornar nocivo à saúde física. Ele tinha uma saúde muito ruim. Agora, veja bem, com aquela saúde ruim, ele viveu 86 anos, eu creio, né, no total. Ele construiu hospital, ele fazia 16 horas de confessionário, celebrava a missa todo dia às 5 da manhã. A gente vê que o que habitava nele, o verdadeiro Padre Pio era Deus, era o nosso Senhor Jesus Cristo habitando nele, e não aquele corpo todo arrebentado, sofrido e flagelado que ele, na verdade, tinha, né? Mas
o provincial, os superiores deles disseram, isso pode se tornar nocivo à sua saúde, quer dizer, confissão e talvez a paz de alma também. Eu acho que aí eles se equivocaram gravemente. Se eles soubessem com o santo com quem eles estavam falando. Mas o Padre Pio, obediente, eles deram ao Padre Pio uma oportunidade de praticar a obediência, que ele praticava em grau heróico. Desta vez, por uma ironia do destino, escreveu o Padre Amorte, o grande exorcista de Roma, né, que faleceu há pouco tempo. Desta vez, por uma ironia do destino, o mais famoso confessor de nossa época teve de esperar 3 anos para obter a faculdade de confessar. Está aqui o comentário do Padre Amorte. Quer dizer, o mais famoso confessor de nossa época. Mas, no começo, eram poucos os que o procuravam seu confessionário. Então, aproveitava para instruí-los, aconselhá-los, dar-lhes lições de vida espiritual. Olha que interessante, ele tinha tempo, não era famoso, todo mundo ia lá, ia confessar com os outros padres, tal. Tem aquele padre novo lá, 25 anos, tal. Então ele se demorava mais nas confissões, orientando mais as pessoas. Ufa, que privilégio, hein? Estava lá naquela época, já pensou? Pô, mas também tinha que ser em 1913. Ninguém tinha nascido aqui, né? Dos que assistem ao nosso canal. Bom, então ele provavelmente ele fazia confissões longas, transferindo-se definitivamente a San Giovanni Rotondo, porque vocês lembram que um tempo ele ficou em Pietrelcina, atendendo, etc. e tal, para melhorar da saúde, né? Mas quando ele foi para San Giovanni Rotondo, viu-se logo convidado pelo superior Padre Paulino a ajudá-lo nas confissões. Era tudo o que ele desejava. A primeira penitente, aqui vem, foi uma velhinha, de voz apenas inteligível. Ela falava tão fraquinho que apenas dava para entender. Ainda bem que o Padre Pio estava bem jovem, né, com um ouvido bom, mas ela era bem velhinha e a voz apenas inteligível. Imagina um homem, naturalmente falando, de 25 anos, atendendo uma senhorinha de 90, ela vai pedrada, sei lá. A cada culpa que acusava, o confessor aproveitava para fazer-lhe uma longa digressão. Lembrou-lhe a origem do mal e também os princípios morais da Igreja contidos nos livros de teologia. O zelo dele, Padre Pio, fazia com que a pessoa cometia um pecado. Olha, eu fiz tal comentário, pecado de avareza. Ele explicava, olha, a avareza é ruim por causa disso, quais as origens do mal, etc. E dava uma orientação. Aí ela falava outros pecados. Devia ficar interminável essa confissão. Ouvindo tudo isso, a velhinha passou a manhã de joelhos, atrás da grade do confessionário. Quando levantou, estava com as ideias mais confusas do que nunca e as pernas frouxas. À hora do almoço, o superior perguntou ao Padre Pio, e daí, como foram as confissões? E o Padre Pio disse, estou com muita dor de cabeça. Mas quantos você confessou? Ele disse, uma só. O superior deve ter pensado, deve ter sido o maior pecador do mundo que ele pegou, né? Aí diz, uma só? Disse o superior, poxa, devia ter um monte de pecados para ir tomar a manhã inteira. Ele falou, que nada, nem eram propriamente pecados, apenas faltas. Padre Paulino sorriu e depois, e talvez pressentindo que bem logo o santo confrade se tornaria um apóstolo do confessionário, olha só, ele teve essa intuição, deu-lhe algumas sugestões que se tornariam válidas quando uma multidão de almas sedentas de Jesus cairia sobre ele, fazendo-o pôr as mãos nos cabelos. Não é brincadeira. Depois ele sabia que ele ia confessar. E nós já vimos num vídeo passado, um tempo médio de confissão do Padre Pio eram 3 minutos. Alguns casos levavam um pouco mais, mas em média em 3 minutos, por causa desse discernimento que ele tinha, que facilitava enormemente, né? Não tinha conversa, olhava para a pessoa, já ia ver dos pecados, já ia acusando a pessoa, confirmando, e o que a pessoa não lembrava, ele lembrava. Então era uma coisa fantástica. Hoje a gente vê aí umas confissões aí que, sei lá, leva 1 hora, e a gente tem a impressão que nem houve confissão, houve uma espécie de
terapia. Tem uns negócios assim. Bom, mas enfim. Mas, ao mesmo tempo, levando-o a tornar-se, por necessidade, um confessor de poucas palavras, rápido nas perguntas e pródigo nos conselhos e admoestações. Quer dizer, além de ser rápido, ele era poucas palavras, respondia rápido as coisas e os conselhos deles eram fenomenais. Conselhos esses que, aliás, eu queria lembrar vocês que vocês também, aqui acaba a história, por isso que eu estou mudando de assunto. Os conselhos do Padre Pio, por favor, coloca aqui embaixo para o pessoal lembrar, www.conselhosdopadrepio.com.br. Vai lá todo dia, põe isso no seu computador, faz um íconezinho no seu telefone, vai lá todo dia, pede um conselho, vê o conselho que ele vai te dar para hoje. Né? Para mim ele nunca errou, eu sempre peço esse conselho e é impressionante. E aquele conselho que o Padre Pio escolhe para mim, porque nem todos são dele, né, mas são vários conselhos de vários santos, aquele que ele escolhe aleatoriamente dentro do nosso sistema, para mim, é a palavra que eu levo durante o dia para me analisar, me examinar, ver se eu estou fazendo aquilo, etc, etc. É impressionante. É quase um programa de vida espiritual, muitas vezes. Né? Não deixem de fazer isso. E não deixem de dar like, não deixem de compartilhar, minha gente, nós precisamos crescer. E não deixem, sobretudo, vocês viram que agora nós aumentamos um pouquinho a nossa central telefônica, está mais fácil falar nesse número 0800, que eu vou colocar aqui embaixo, é 0800, todos aqueles que não forem filhos do Padre Pio e quiserem se inscrever também poderão fazê-lo através desse 0800, esse telefonema é um telefonema grátis, e também tirar dúvidas, perguntar para as nossas voluntárias e atendentes ali o que tal coisa pode, não pode, como é que não é, etc. Todas as dúvidas que você quiser tirar, ela vai responder e muitas vezes vai te dar mais segurança para você tomar a decisão. A primeira razão que eu quero dizer para você, vou lhe dar duas razões para você tomar uma decisão rápida de se inscrever nos Filhos Protegidos do Padre Pio. A primeira razão a mais importante, é que você vai fazer apostolado efetivo, porque todo o dinheiro arrecadado pelos Filhos Protegidos do Padre Pio nós utilizamos para efeitos de ampliação do nosso apostolado, de todas as atividades que compõem a ampliação do nosso apostolado do Padre Pio e que, portanto, você faz parte, não tem conversa. Tá? Você não precisa nem aparecer, sair de casa e tal. A primeira vantagem. E sabe qual é a segunda vantagem? Segunda vantagem, que aliás podia dar uma terceira também, eu vou pôr na primeira também. Além disso, o que se pede é muito pouquinho, está ao alcance de qualquer um, tá? Os que puderem dar mais, claro, o Padre Pio vai ser super grato. Os que puderem dar menos, mas com amor, o Padre Pio também vai ser grato. Agora, a segunda vantagem, sabe qual é? Você corta na hora que você quiser, você vai falar isso e depois eu fico amarrado. Não fica amarrado coisa nenhuma, isso não é uma promissória, não é um contrato, é uma doação espontânea que você dá e você, quando tiver necessidade, você suspende. Né? Eu faço votos que não suspenda. Né? Tem gente que às vezes, quando vai fazer economia, faz as suas prioridades. Muitas vezes a prioridade, a televisão a cabo está na prioridade, a internet está na prioridade. Eu vou pedir para aqueles que tiverem que cancelar qualquer coisa, não coloca o Padre Pio na prioridade. Deixa o Padre Pio assinar no finalista, quando não tiver jeito mesmo. Por quê? Porque ele vai resolver as outras prioridades. Tá claro? Então não deixem. Eu gostaria que durante esse tempo que eu estou falando isso aqui, mantivesse o 0800 aqui, para vocês realmente poderem fazer isso. Pessoal, fiquem que o Padre Pio abençoe a todos. Eu deixo vocês com aquela Ave Maria, um por todos, todos por um. Tá? E com a bênção do Padre Pio. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.